Iniciamos a gravação, então. Então, boa noite, pessoal. Espero que tenham passado bem a semana até aqui, né? Já finalizando, né, a semana, mais um dia para finalizar a semana de revisão agora para a prova de exatas mais biologia, né? E agora, no período de hoje, né, no período de agora, falaremos um pouco, então, de genética, né? Uma revisão básica para Enem 2022 da área da genética. Então, para tentar fazer algo um pouco mais interativo, né, eu tentei trazer esse bichinho, essa criaturinha que eu desenhei. A gente vai falar algumas características dele e a gente vai tentar encontrar alguns padrões de herança na herdabilidade desse indivíduo. Seguindo a aula, então, né, primeiro vamos revisar conceitos, né? Isso é o mais importante agora, é a gente lembrar o que significa cada palavra que a gente pode encontrar na prova do Enem. Então, conceitos importantes para lembrar, começo com o cromossomo. O cromossomo, o que ele é? Né? O cromossomo é a estrutura que tem, né, maior condensação do DNA. Então, o DNA está lá em formato de cromatina no núcleo da célula eucariótica. A célula eucariótica é aquela célula que tem núcleo, né? Então, desde os protozoários, né, fungos, plantas, animais, todos são eucariontes, né, todos têm núcleo. E lá dentro do núcleo, então, eu tenho o meu DNA. O DNA pode estar menos compactado, em formato de cromatina, ou ele pode estar muito compactado, em formato de cromossomo. Então, o cromossomo vai ter essa grande condensação do DNA, e ele vai conter, então, material genético, obviamente, porque ele é feito de DNA, né? Vocês lembram que a gente tem proteínas onde o DNA é enrolado, que são as histonas, né? Formando, né, essa estrutura bem condensada. E ele vai ser importante por quê? Para o mecanismo de multiplicação celular ou divisão celular, tá? Então, o cromossomo ele tem essa aparência quando duplicado, tá? E como que funciona, né? Agora a gente vai falar sobre cromossomos homólogos e cromátides irmãs. Quando o cromossomo está duplicado, então ele tem, não só quando está duplicado, mas ele geralmente tem, né? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Ele tem um centrômero, tá? Ele tem os braços, né, que são essas estruturas aqui saindo do centrômero, e ele tem o telômero. O telômero é a parte mais distante do centrômero, tá? São as pontas, né? E daí, nesse caso, né, um cromossomo, enfim, não duplicado, né, daí esquecendo essa partezinha aqui, ele vai ter um centrômero e vai ter dois braços, um indo para um lado, outro indo para o outro, e é isso aí. Mas quando eu tenho a minha multiplicação celular, eu preciso duplicar esse meu código genético, então eu tenho um cromossomo duplicado, né? E esse cromossomo duplicado ele vai ter, né, o que a gente chama de cromátides irmãs. Por quê? Porque aqui eu tenho uma cromátide irmã, né, que é vamos dizer, um cromossomo, e aqui eu tenho outra cromátide irmã, que é outro, que é o mesmo cromossomo, né, que estão os dois grudadinhos, porque eles foram, ele é uma duplicação do outro, né, então eles são idênticos, eles são iguais, tá, em termos de código genético, e eles vão ser separados, né. Lá, vocês lembram qual fase da mitose e meiose vão ser separados? Na anáfase, né? Eles são separados na anáfase. Então, isso que são cromátides irmãs. E cromossomos homólogos, o que são, né? Então, cromossomos homólogos, eles são cromossomos que têm o mesmo tamanho e têm os mesmos genes das mesmas posições, têm os mesmos locos, tá? Os genes de todas as fases. Boa pergunta agora, calma aí. A frase é... Eu vou pegar, enquanto eu vou explicando, eu vou pegar no meu computador aqui. Eu não lembro a frase do decor também. Mas prometo Ana telefonar. Isso, prometo Ana telefonar. Nem precisei pegar agora. Prometo Ana telefonar, que é de prófase, né? Prometo, né? Então, o de metáfase, ana de anáfase e tele, né, de telófase. Então, essas são as 4 fases da divisão celular, tá bom? Então é isso. Prometo, Ana, telefonar. Podem fazendo perguntas, tá, pessoal? Essa aula é justamente a aula para tirar dúvidas, tá bom?
E daí eu vou ter, né, meus cromossomos homólogos vão ter o mesmo tamanho, vão ter o centrômero no mesmo lugar, né? Percebam que esses aqui podem ser cromossomos homólogos, ó. Tá? Eles têm o mesmo tamanho, tem o centrômero na mesma posição, tem os genes na mesma posição. Os genes, eles são os mesmos genes, mas eles podem ser de alelos diferentes. Eles podem ter são os dois genes para a cor do cabelo, vamos dizer assim, mas um pode ser cabelo castanho e outro cabelo loiro, né? Então, os cromossomos homólogos, eles têm os mesmos genes, as mesmas posições, mas não necessariamente eles precisam ser 100% idênticos, tá? Enquanto cromátides irmãs, elas estão grudadinhas aqui, né? Cromossomos homólogos não são grudados, né? Cromátides irmãs são grudadas, depois elas vão ser separadas, né? Mas, por enquanto aqui, nesse exemplo, né, de um cromossomo duplicado, e elas são idênticas, tá? Ploidia. Ploidia é o conjunto completo de cromossomos presentes numa célula, né? Então, vocês lembram que eu tenho indivíduos haploides, indivíduos diploides, né? Indivíduos, principalmente haploides, a gente pensa nos gametas, e diploides a gente pensa nas células somáticas, as células do corpo normais, né? Mais comuns, no caso, né? Então, a haploide tem um conjunto de cromossomos, então eu não tenho pares, né? Enquanto o diploide eu tenho pares, ou seja, eu tenho pares de cromossomos homólogos, né? A haploide, na verdade, só tem um cromossomo de cada tipo, né? Seguindo, senão... Tá, e daí, depois, outros conceitos importantes para lembrar é o conceito de gene, né? O que é o gene? O que é um gene especificamente? Genética, né? É uma sequência de DNA lá que vai ter uma instrução para síntese de uma molécula de RNA, tá? Que daí vai ser processada e tal, vai sair do núcleo, vai ir para o citoplasma, vai passar por um ribossomo e lá vai ser, então, traduzida para uma proteína, tá? E essa proteína vai desempenhar uma função específica no organismo. Então, lembra daquele... daquele... como é que é o nome agora? Tô meio esquecido hoje. Mas daquele processo que é, então, do DNA, eu vou formar, então, um RNA mensageiro através da transcrição, e do RNA mensageiro eu vou transformar através da tradução daí no ribossomo em uma proteína, né, em polipeptídeo, né, da melhor forma que vocês preferirem. E é assim que eu vou ter o meu código genético sendo expresso. É dessa forma que o código genético vai, né, aquela sequência de nucleotídeos vai transformar, enfim, uma determinada característica através da produção dessas proteínas, tá bom? O locus, então, locus vem, né, de lugar, e ele vai ser um lugar, né, como o nome já diz, específico onde um gene se localiza no cromossomo. Então, o locus vai de tal parte do cromossomo até tal parte do cromossomo. Esse é o locus onde o gene está localizado, né? O gene que é essa sequência específica de nucleotídeos, tá? Nucleotídeos, né? Voltando também a um outro conceito, nucleotídeos, não sei se eu tinha colocado aqui na apresentação, mas nucleotídeos é aquela unidade básica do DNA, né? Que eu posso ter, né? Então, adenina, guanina, que são as purinas, e timina e citosina, que são as pirimidinas, tá bom? São as nossas bases nitrogenadas, tá bom? E o nucleotídeo vai ser, então, essa base nitrogenada, mais uma ribose, mais o grupamento fosfato, tá? Esse conjunto inteiro é o nucleotídeo e vários nucleotídeos seguindo, né? Vão formar uma fita de DNA síntese. Depois, né, se eu tiver uma segunda fita, eu vou formar um DNA, né? Dupla fita e com uma dupla hélice, tá bom? Já retornando a outros conceitos. E agora alelo. O que é um alelo? Eu lembro que gerou polêmica, né, nas nossas aulas a diferença entre alelo e gene. E daí, relembrando, né, um alelo, na verdade, é uma forma alternativa de um determinado gene. Então, eu tenho o gene para a cor do cabelo e meu alelo vai definir se a cor do cabelo vai ser castanho, vai ser loiro ou vai ser ruivo. Tá? Claro que as coisas não são tão simples assim, mas a lógica é basicamente essa. Então, eu tenho o gene para determinada característica e o alelo, então, vai me dizer se essa característica vai ser de uma forma ou de outra, tá bom? Então, é interessante lembrar que o alelo é uma forma alternativa de um gene que ocupa o mesmo locus em cromossomos homólogos, tá bom? E vão, daí, estar envolvidos na determinação de um mesmo caráter. Vamos seguir. Outros conceitos, homozigoto e heterozigoto. O que é homozigoto e o que é heterozigoto? Né? Homo vem de igual,
hétero vem de diferente. Então, vocês vão ter prova de química agora também, né, no Enem. Então, uma mistura homogênea é uma mistura onde eu não consigo perceber a diferença ali entre os compostos. Enquanto uma mistura heterogênea, eu consigo, né, ver essa separação. Então, isso pode se levar também para o conceito aqui na genética. Um indivíduo homozigoto, lembrando que as nossas células são diploides, as células somáticas no geral, né? Então eu vou ter 2 cromossomos homólogos, vou vir em pares, e cada um desses cromossomos homólogos, então, vai ter um alelo, né? E totalizando, como eu tenho 2 cromossomos homólogos, eu tenho 2 alelos. Esses alelos eles podem ser iguais ou diferentes. Se forem iguais, então nesse indivíduo aqui eu tenho MM, né? Então ele é igual, então ele é homozigoto. Se ele for diferente, ele vai ser heterozigoto, hetero diferente, tá bom? Alelo dominante e alelo recessivo. Esse aqui é tranquilo de lembrar. Alelo dominante, ele consegue se expressar, né? Consegue expressar a sua característica mesmo estando sozinho, mesmo estando só ele com um outro, né? Mesmo em heterozigose, né? Enquanto o alelo recessivo, ele só consegue se expressar em pares, ou seja, ele tem que estar em homozigose para se expressar. Então vamos ver o que isso significa. O alelo M, eu consigo ver que o alelo M ele é dominante. Por quê? Porque eu tenho aqui um indivíduo heterozigótico, tá? M e A, tá? Sendo que M é a cor da íris marrom e A é a cor da íris azul. E esse indivíduo que é heterozigoto tem a cor da íris marrom, ou seja, esse alelo M está se expressando em detrimento do alelo A, tá bom? Já o alelo A ele vai se expressar se só tiver o alelo A. Então, a né, tem 2 alelos A's aqui, esse indivíduo é homozigoto, né, e nesse caso ele é homozigoto recessivo, porque o alelo A é recessivo, porque aqui eu percebi que ele vai só se expressar se estiver em pares, gerando uma íris de cor azul, né? E a gente está falando de genótipo e também a cor da íris, que é um fenótipo, né? Então, qual é a diferença entre genótipo e fenótipo? Outro conceito importantíssimo para a prova do Enem, tá? E que não dá para se confundir. Então, vamos lá. Genótipo é a composição genética de um indivíduo, ou seja, é o conjunto de genes que esse indivíduo tem. Então, quando eu falo assim, esse indivíduo é azão azinho, eu estou falando do genótipo dele. É o que ele tem lá dentro da célula, tá? Quais são os genes que ele tem na célula. Então, todo esse aqui, esse é um genótipo grande, né? Com vários genes, né? Então, azão, azão, bezão, bezinho, cezinho, cezinho, dezão, enfim. Isso aqui é o genótipo do indivíduo. Eu estou falando quais são o conjunto de genes que esse indivíduo tem. Isso é o genótipo. Então, lembrando, quando eu falo azão, 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 azinho, 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 tudo isso é genótipo. E o fenótipo, o que é? O fenótipo, então, são as características visíveis ou que eu posso detectar, ou que eu posso perceber. Então, estão incluídos aí características morfológicas, de desenvolvimento, fisiológicas, até comportamentais, que são resultado da manifestação do genótipo com a interação do meio. Tá? Então, o que isso significa? Então, aqui eu posso ter, né, alelos para a cor das penas, tá? Então, sei lá, aqui eu tenho alelos definindo cor de penas, e aqui no fenótipo, né, eu vou ver, de fato, a cor da pena. Tá? Então, o fenótipo é justamente essa questão da cor, ou enfim, da característica, não necessariamente a cor, né, mas da característica, do tamanho, da forma, do comportamento, né, do metabolismo, tudo isso é fenótipo, tá bom? Agora, o fenótipo ele é definido por duas variáveis, tá? Isso é bem interessante de comentar, que é o genótipo mais o meio ambiente vai gerar o fenótipo. O que isso significa, tá bom? Eu preciso, tá, de condições para que esse genótipo realmente se transforme num fenótipo. Então, quem dá isso é justamente o meio ambiente. E o meio ambiente tem também variações, né, do genótipo, ele pode permitir que o genótipo se expresse mais ou menos, então isso vai impactar diretamente no fenótipo, tá bom? Então, de novo, é importante lembrar disso. Genótipo, com associação, com interação, ele vai interagir com o meio ambiente para formar o fenótipo, né? Aquele clássico exemplo que eu dei ali na aula, também quando a gente estava falando sobre isso, dos cachorrinhos que são gêmeos, né? Então, eu tenho 2 cachorrinhos geneticamente idênticos, vamos dizer assim, um eu alimento e outro eu alimento muito mal, né? Obviamente, os dois, né, por serem gêmeos idênticos, né, vão ter o mesmo genótipo, só que aquele cachorro que foi bem alimentado, ele vai crescer, vai se desenvolver bem e vai se tornar mais saudável do que aquele cachorro que eu tive uma restrição alimentar muito
pesada, tá? Então, esse cachorro provavelmente vai ficar menor, esse cachorro pode desenvolver algum tipo de doença por desnutrição, entendeu? E tudo isso vai acontecer por causa do meio ambiente, né? E uma característica, agora comentando, né, que só o meio ambiente vai definir e vai excluir o nosso genótipo para formar o fenótipo, é aquele caso de fenocópia, vocês lembram? Que que ele não é herdado, né? Mas por exemplo, pintar o cabelo de uma cor, isso pode ser uma fenocópia, né? Vamos dizer, eu não sou ruivo, mas se eu pintar o cabelo de vermelho, meu fenótipo vai ser cabelo vermelho, né? Mas isso não teve interação com o meu genótipo. Então, a fenocópia é o meio ambiente sozinho agindo no fenótipo, né? E isso para qualquer coisa, né? Qualquer coisa que eu mudar em mim, uma cirurgia plástica, uma tatuagem que eu fazer, eu estou mudando meu fenótipo, estou mudando uma característica visível, né, do meu organismo, mas que eu não tenho código genético para isso, né? Não é porque eu fiz uma tatuagem que o meu filho vai ter uma tatuagem, porque de fato isso é uma característica adquirida e não é herdável, tá bom? Então esse conceito de herdável ou adquirido também é importante nesse caso. Vamos seguir. Tá. E agora vamos lembrar do quadro de Punnett, né? Então, falaremos então da primeira lei de Mendel agora, e agora chegamos no meu indivíduozinho, né? No meu desenhozinho, tá? Que são esses dois indivíduos, tá? Então, primeiro eu vou falar sobre a cor da pele, do pelo, né? Então, o gene A vai definir a cor do pelo, e meu alelo azão vai definir pelo azul, e meu alelo azinho vai definir pelo amarelo. Nesse caso, eu quero fazer um cruzamento entre indivíduos azão, azinho, azão, azinho, ou seja, dois heterozigotos, tá? Então eles são assim, ó. A gente pode perceber, eles são azuis por quê? Porque eu tenho o meu dominante ali, né, dominando sobre o azinho. Tá, então como é que eu faço? Como é que eu faço um quadro de Punnett, tá? Nesse caso, é dominância completa, tá bom? Nesse exemplo, isso é importante vocês também perceberem que tipo de interação alélica eles têm, tá? Então, nesse caso, é dominância completa. Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar os dois alelos da mãe, tá? Então, eu faço esse quadradozão e divido em 4 quadrantes, e na periferia eu vou colocar os alelos da mãe separados e os alelos do pai também separados. Então, azão, azinho para a mãe e para o pai, né? E eu faço a distribuição desses alelos. Então, eu vou ter azão, azinho, 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 tá? Lembrando que todos esses quadrados me dá um inteiro, né? 100%. Então, cada um desses quadrados representa 25% de probabilidade, ou um quarto, tá? Nesse caso, como vai ser o meu genótipo, a proporção genotípica desse cruzamento, tá? Então, vai ser quantos azão para azão, azinho, para azinho, azinho. Eu vou ter um azão, para 2 azão, azinho, para 1 azinho, azinho, tá? E nesse caso, o fenótipo, como é que eu sei o fenótipo? Eu olho, né, para o genótipo e eu percebo. Ó, o recessivo, azinho, azinho, eles têm que estar em pares para, né, se expressar. E o dominante, ele precisa só estar ele para ele poder se expressar. Então, nesse caso, o azão, azão e o azão, azinho vão ser azuis. Ou seja, eu tenho 3 indivíduos azuis para um indivíduo amarelo para esse cruzamento. Então, a minha proporção fenotípica nesse caso, tá, de um cruzamento entre heterozigotos de dominância completa, é 3 para o lado dominante para 1 para o lado recessivo, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, por favor, não hesitem em perguntar, tá bom? Agora, nesse outro caso aqui, nesse outro exemplo, vou fazer rapidamente também porque o nosso tempo é curto. Né? Eu tenho um cruzamento agora entre azão, azinho, azinho, azinho. Vamos fazer então esse cruzamento. Coloco azão, azinho, 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 tá? E faço a minha distribuição. Azão, azinho, azão, azinho, 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 tá? O meu genótipo vai ser o quê? Eu tenho 2 azão, azinho para 2 azinho, azinho, né? Isso aí totaliza 4, porque eu tenho 4 quadradinhos aqui, né? Ou 50% de azinho, azão, azinho e 50% de azinho, azinho. Também posso falar assim. Ou um meio de cada um, né? Todos esses são equivalentes, tá bom? Posso transformar em fração, né? Um meio e um meio, né? Porque esse aqui é 2 dividido por 4, né? 4 é o total.
Então, o meu fenótipo vai ser o quê? O azão, azinho, a gente já viu que é azul. Então, 2 azuis para 2 amarelos, né? Que é o azinho, azinho, amarelo. Então, 2 para 2, né? Ou 1 para 1, ou enfim, meio a meio. Qualquer uma dessas alternativas pode valer, né? Porque faz sentido em termos de equivalência, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre um exemplo de dominância incompleta, tá? Dominância incompleta. O que é dominância incompleta? É quando eu tenho aquela mistura daquelas duas características, né? Então elas não ficam, tipo, as duas características ao mesmo tempo, mas misturadas, tá bom? Então, nesse caso, eu tenho um alelo A1, nesse caso, porque nesse caso, dominância incompleta é estranho falar de dominante ou recessivo, porque a dominância é incompleta para os dois, né? Então, eu tenho o A1 e o A2. O A1 é pelo azul e o A2 é pelo amarelo, tá? Mas isso aqui é em termos só para a gente se encontrar mesmo, tá? Não são termos, enfim, técnicos específicos, tá? Para isso. Desse GNA que define a cor do pelo. No cruzamento A1, A2, A1, A2, o que eu vou ter de genótipo e fenótipo, né, em proporção? Então, A1 e A2, e A1 e A2, tá? Então, eu vou ter A1 e A1, A1 e A2, A1 e A2, e A2 e A2. O que isso significa? Que eu vou ter quantos A1 e A1? 1. Opa! Quantos A1 e A2? 2. E quantos A2 e A2? 1. Então, a minha proporção genotípica é 1 para 2 para 1. É igual lá, né? A dominância incompleta, praticamente. A dominância completa, né? Mas, nesse caso, o fenótipo, como é que vai ser? O A1, ele vai ser completamente azul. O A2 vai ser completamente amarelo. Mas o A1 e A2, ele tem uma mistura dessas duas cores. Misturando azul e amarelo, eu tenho verde. Opa, eu coloquei 2 aqui. Perdão, pessoal. É 1 aqui. O amarelo é 1. Então, misturando os dois, eu vou ter 2, né? 2 meses, porque eu misturei as duas cores. E essa é a dominância incompleta. Tá aí agora, a codominância, né? Como é que funciona a codominância? A codominância, eu tenho ali os mesmos alelos, né? Só que é um tipo de interação alélica diferente, tá? Por quê? Porque na codominância eu vou ter a expressão das duas características, mas elas não estarão misturadas. Elas vão aparecer em conjunto, né? Então vamos lá, vamos ver aqui. Mesmo cruzamento, né? A1 e A2 e A1 e A2, tá? E aqui a gente viu, né, que no genótipo eu vou ter, né, nesse cruzamento 1 A1 e A1, 2 A1 e A2 e 1 A2 e A2, tá? Ok. Agora, como é que vai ser minha proporção fenotípica? Vou ter um totalmente azul, um totalmente amarelo e 2 meio misturados, com azul e amarelo, tá? Então percebam que as proporções genotípicas e fenotípicas, tanto para a dominância incompleta quanto para a codominância, são exatamente iguais, 1 para 2 para 1, tá? Fenotípica, 1 para 2 para 1. Só que na dominância incompleta, eu vou ter mistura das características, tá? Então, nas cores, por exemplo, eu vou ter azul e amarelo se misturando em verde. Enquanto na codominância, eu vou ter a aparência, o aparecimento das duas cores. Então, eu vou ter um indivíduo não verde, mas eu vou ter um indivíduo amarelo e azul, tá? Então, essa que é a diferença da interação alélica entre esses dois casos, tá? Vamos seguir. Deixa eu ver o que temos. Tá. E o quadro de Punnett, se eu tiver uma informação anterior, como é que funciona? Tá? Vamos pensar nesse caso. Como que eu resolvo essa questão? Tá? Sabendo que esse indivíduo nasceu em um cruzamento entre heterozigotos, qual é a chance dele também ser heterozigoto? Então, entre o cruzamento entre heterozigotos, sendo dominância completa nesse caso, então azão pelo azul e azinho pelo amarelo, eu vou ter um indivíduo azão-azinho cruzando com o indivíduo azão-azinho, né? Então, para fazer o quadro de Punnett, eu coloco, então, os alelos azão-azinho e azão-azinho aqui no meu quadro de Punnett, né? Faço a distribuição azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. E daí ele está me perguntando, sabendo que esse indivíduo nasceu em cruzamento entre heterozigotos, eu já fiz até a minha distribuição, qual é a chance dele também ser heterozigoto? Então eu quero saber qual é a chance desse meu indivíduo aqui ser heterozigoto. Então eu olho aqui, né, daí a alternativa A lá no Enem vai estar assim, ó, vai estar 1/2. Essa vai ser a alternativa da letra A. E da letra B vai estar 2/3, tá? E daí, uma pessoa... Ah, não, calma aí que eu tô fazendo aqui. Vai estar 2/3, tá? E daí,
uma pessoa desavisada vai lá e vai olhar. Olha aqui, azão, azinho, 2 de 4, né? 2 de 4, 2 dividido por 4, 1 meio. Vou marcar a alternativa A. A chance de ele ser é 1 meio, né? Claro, eu fiz o meu quadro de Punnett tudo certo? Sim, o quadro de Punnett está certo. Mas tem uma informação anterior que a gente não se ligou para marcar a alternativa A. E por isso que essa alternativa não está correta. Qual é? Esse indivíduo, eu sei qual é o fenótipo dele. Então eu já tenho, eu vou fazer exclusões ali no meu quadro de Punnett. Por quê? Porque eu sei que ele é azul. Se ele é azul, ou ele é azão, ou ele é azinho. Azinho, ele seria com pelo amarelo, né? Então, esse azinho eu vou desconsiderar. Esse é o caso também daqueles alelos letais, por isso que eu trouxe essa informação também. É o caso dos alelos letais também, que a minha proporção genotípica e fenotípica, elas mudam por causa dessa condição que eu estou colocando, tá? Então, nesse caso, eu tenho 3 chances aqui. Eu posso ter azinho 2 vezes ou azão uma vez, né? Ou seja, 2 a cada 3 vezes, ou seja, 2/3, eu vou ter, né, esse indivíduo sendo heterozigoto, azinho, tá? Portanto, daí agora, né, vocês vão lá, né, e vocês vão marcar a alternativa B, que é 2/3, né? Então, esse indivíduo, como eu sei qual é o fenótipo dele, eu sei as características que ele está trazendo, eu sei ali que ele é, né, ele tem 2/3 de chance de ser heterozigoto, porque eu já tenho essa informação anterior, tá? Então, isso vale muito a pena de vocês se ligarem na hora da prova, tá bom? Vamos seguir. Tá. E agora vamos falar um pouquinho sobre a segunda lei de Mendel. Vamos relembrar como que funciona a segunda lei de Mendel, tá? Tranquilo, Nicolas, mas é para isso que serve a aula de agora, né? Vocês estão aqui na quinta-feira, às quase 10 da noite, por um motivo, né? Então, fico feliz de chamar a atenção para esse caso. Agora vamos falar um pouco sobre a segunda lei de Mendel, tá? O que é a segunda lei de Mendel? Qual é a diferença entre a segunda lei de Mendel para a primeira lei de Mendel? É que na primeira lei de Mendel eu estou tratando de apenas um gene com alelos, né? E nessa segunda lei de Mendel eu estou tratando de mais de um gene, né? Geralmente 2 genes, tá? E cada um dos seus genes tem os seus alelos. Então, nesse caso, eu apresento para vocês o gene A, que a gente já tinha, né? Então não estou apresentando, já é velho conhecido de vocês, que é o azão para pelo azul e o azinho para pelo amarelo. Perfeito. Então esse indivíduo aqui, ele é azão, alguma coisa, esse indivíduo aqui é azinho. Ótimo. E agora eu apresento o gene B. O gene B vai definir a cor da asa desse indivíduo, tá? Então esse bonequinho aqui, ele pode ser Bzão para asa vermelha ou Bzinho para minha asa roxa. Então, nesse caso, esse indivíduo que tem asa roxa, ele é Bzinho. Esse indivíduo que tem asa vermelha, ele é Bzão alguma coisa, tá? Ok, então lembrem que na segunda lei de Mendel as características são independentes uma da outra. Então o meu gene A não vai interferir com o meu gene B. Se eu tiver uma interação entre esses genes, eu vou ter então casos de epistasia e herança complementar, que são casos diferentes da segunda lei de Mendel, tá bom? Que são casos que ocorrem menos no vestibular e Enem do que a segunda lei de Mendel. Por isso que eu trago a segunda lei de Mendel como exemplo principal, mas depois a gente até pode comentar um pouco sobre outros casos, tá? Com mais de 2 genes, interações gênicas e tal. Então, nesse caso, agora, né, eu tenho um quadro de Punnett para a segunda lei de Mendel. E como que eu faço esse quadro de Punnett para a segunda lei de Mendel? Tá, ótimo. Então, vai chegar lá e vão dar para vocês um cruzamento, tá? Azinho, Bzinho, né? Azinho, Bzinho. Tá, então são 2 heterozigotos para todas as características, o que nos ferra a vida, porque a gente tem que fazer um quadro de Punnett completo, né? Vocês lembram que se tivesse homozigose aqui no meio, né, eu conseguiria reduzir um pouquinho meu quadro de Punnett, como a gente viu lá naquela segunda aula naquela aula da segunda lei de Punnett, tá? Segunda lei de Punnett tá difícil, né? Na segunda lei de Mendel, tá? Mas tá, seguindo, tá? Eu vou colocar, então, como na primeira lei, como funciona o quadro de Punnett, os meus alelos nos quadrantes, né? Então eu vou... Só que o que acontece? Não é só os alelos, eu tenho que colocar os gametas. Então eu tenho que saber quais alelos são possíveis, quais gametas são possíveis para cada situação. E vocês lembram que eu tenho aquela espécie de distribuição, vocês lembram? Então esse azão, ele vai, nesse caso que eu tenho heterozigoto para tudo, né? Então esse azão vai ir com Bzão,
e esse Azão vai ir com Bzinho, né? E o Azinho vai ir com Bzão, e o Azinho vai ir com Bzinho. Então eu tenho essas 4 alternativas de alelos, tá bom? Tô falando alelos, é gametas. Os alelos são, cada um deles são alelos, né? Mas eu tenho que um alelo de cada gene, não é um alelo só, né? Eu tenho um alelo de cada gene indo no gameta, tá? Então é importante lembrar, não esqueçam que, por exemplo, se eu colocar A, Azinho, B, Bzinho, aqui não é correto, tá? O correto é eu fazer os gametas, isso. Então eu vou colocar a distribuição dos gametas, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Então é assim que eu vou distribuir no meu quadro, né, na segunda lei, tá, para o quadro de Punnett. Tá? E da mesma forma, como eles são iguais, eu vou distribuir aqui Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Então vocês lembram que eu tenho que distribuir aqui os meus gametas, tá bom? Eu distribuo os meus gametas e cada gameta vai um alelo de cada gene, tá bom? Isso é importante lembrar também. E daí, para salvar um tempinho aqui, também para não precisar fazer uma distribuição enorme, eu já fiz a distribuição no próximo slide, tá? Mas essa distribuição vocês podem fazer na hora da prova, tá? Lembrando que se eu tiver homozigoses, depois se alguém ficar com dúvida em relação a isso, eu posso reduzir um pouco o meu quadro, né? Então, por exemplo, se eu tiver um indivíduo que for Azão, Azinho, Bzão, Bzão, essa linha aqui e essa linha aqui não é necessária para mim, né? Porque eu tenho só o GNA, o GNA ele varia, mas o GNB não. O GNB eu só tenho Bzão, Bzão, então esse indivíduo obrigatoriamente vai ter o Bzão lá no seu gameta, né? Não tem opção de ter o Bzinho, não pode surgir um alelo do nada, né? Então eu consigo até diminuir, né, as minhas alternativas aqui, né? E consigo trabalhar ali agora né? Mas, linha geral, como eu tenho completão aqui, né? Como tem todos, por isso que eu disse que daí fica mais extenso, eu tenho 16 quadrados, né? Porque 4 vezes 4 é 16, né? 4 ao quadrado, né? Olha aí, 4 ao quadrado é 16. Então eu tenho 16 alternativas, sendo que qual é a minha proporção fenotípica para a minha segunda lei de Mendel, tá? Qual é a minha proporção fenotípica para a segunda lei de Mendel? Isso é importante lembrar, pessoal. Isso pode salvar um tempo na prova de vocês também. Se vocês perceberem que tem esse padrão, vocês podem pensar nesse padrão fenotípico, que é 9 para 3, para 3, para 1. Tá? Então, esse é meu padrão fenotípico, minha proporção fenotípica para a segunda lei de Mendel. Tá? Então, 9, o que é 9? 9, eu vou juntar esses dois alelos, né, as características dos alelos dominantes. Então, 9 vão ser azuis e com a asa vermelha. Tá? Tem um representado aqui. Se vocês contarem, né, quantos aqui tem um 9. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? 3 para uma característica dominante de um gene para uma característica recessiva de outro. Então, eu tenho 3 azuis dominante com recessivo roxo. Tá? Então, nesse caso, eu tenho 3. Tá? 1, 2 e 3. Também aqui vocês podem ver no meu quadro de Punnett. 3 para o contrário, mas também com uma característica dominante com recessiva. Então, eu tenho 3 com asa vermelha dominante com pelo amarelo recessivo. Então, eu também tenho 3 nessa alternativa, que é 1, 2 e 3, vocês podem contar aqui. E o recessivo para tudo, então aquele que é azinho, azinho, bezinho, bezinho, ele só vai aparecer 1 a cada 16 vezes. Então, aqui eu posso representar, né, minha proporção como 9 por 16, 3 por 16, 3 por 16 e 1 por 16, tá bom? Então, essa é a minha proporção fenotípica. Pessoal, vamos lá. Chegamos na parte crítica agora. Já são 10 horas. Eu vou continuar mais um pouquinho, tá bom? Essa aula tá gravada, então, né, quem tiver que sair agora, não se preocupe que essa aula vai ficar gravada, tá bom? Depois eu faço a postagem. Mas é só porque eu não quero, ainda faltam 10 slides pra gente terminar, e eu vou tentar seguir rapidinho, mas eu não quero deixar porque sistema ABO também é algo que cai muito no Enem, e eu não quero deixar passar, tá? Então vamos falar mais um pouquinho, tá bom? Se vocês não se importam. Mas aqui, tá? Então lembrando, né, do sistema ABO. O que é o sistema ABO? Né? Eu tenho
nas minhas hemácias, vocês lembram, vocês devem ter visto ali com o professor Cris, na biologia celular, que eu tenho as minhas hemácias, que elas têm proteínas, glicoproteínas, tá? Na sua membrana plasmática, tá bom? E essas glicoproteínas, elas são chamadas também de antígenos, porque elas podem gerar uma reação imunológica, então por isso que elas podem ser chamadas de antígenos, tá bom? E eu tenho dois tipos de proteínas. Eu tenho a minha proteína, o antígeno A, e eu tenho a minha proteína, o antígeno B. O antígeno A vai gerar sangue do tipo A, o antígeno B vai gerar sangue do tipo B. Quando eu tenho duas, né, quando eu tenho ambos os antígenos, eu vou ter o sangue tipo AB, então eu tenho o antígeno A e B. E quando eu não tenho nenhum dos antígenos, eu tenho o sangue do tipo O, tá bom? Qual anticorpo vai aparecer no sangue de cada tipo sanguíneo, tá? Lembrando que o anticorpo ele vai combater coisas que não são próprias do organismo. Então, eu tenho que combater o que eu não expresso, tá? O que eu não tenho nas minhas hemácias. Então, o sangue do tipo A vai ter anticorpo anti-B. O sangue do tipo V, o B, vai ter anticorpo tipo A. Anti-A, perdão. O sangue tipo AB, ele não vai ter anticorpo, porque ele tem as duas proteínas. E o sangue tipo O vai ter anti-A e anti-B, tá? Porque ele não tem nenhuma das proteínas nas suas hemácias, para ele qualquer um dos seus antígenos é errado, tá bom? Ele vai aglutinar, o A vai aglutinar com anticorpo anti-A. O B, anticorpo anti-B, né? Porque o anticorpo V vai chegar lá no antígeno B e vai se ligar no antígeno B e vai começar uma aglutinação em massa e depois uma possível hemólise, tá bom? É uma reação imunológica contra aquele antígeno, né? O AB vai aglutinar tanto com anti-A quanto anti-B, porque, né, eu tenho antígeno para tudo ali, então qualquer um dos anticorpos vai aglutinar. E o O não vai aglutinar com nenhum, porque eu não tenho proteína para aglutinar mesmo, não tenho antígeno, então como é que eu vou aglutinar com anticorpo? Né? Não tem como, tá? Pelo menos para esses. E lembrando também que o AB, ele é doador, ele é receptor universal, ele recebe de todos, tá? O O, ele recebe só dele. O AB, ele doa só para ele, enquanto o O, ele vai doar para todos. Então, o O, ele é doador universal. Ele vai doar para todos os tipos sanguíneos. O A e o B, tá? O A, ele vai doar para o A, que é para ele mesmo, e para o B, né? Que é o receptor universal. E o A vai receber do O, que é o doador universal, e dele mesmo. E a mesma coisa para o B. O B vai receber dele mesmo e vai doar para o... ele vai doar para ele mesmo e vai doar para o receptor universal, que é o AB, e e o B vai receber dele mesmo e vai doar e vai receber do doador universal, que é o O. Tá bom? Qualquer dúvida podem perguntar. Não sei se ficou muito claro, mas é mais ou menos isso. É importante lembrar que o AB é receptor universal, recebe de todo mundo, e o O é doador universal, doa para todo mundo, tá? Transfusão de sangue, isso aqui é mais ou menos o que a gente já tinha comentado, também vou passar, senão a gente vai ir até meia-noite falando. Então, né, essas aqui são as questões das aglutinações, qual aglutina com o quê, né? Isso que vocês já têm no material lá da genética, né? Esses são slides que eu já tinha apresentado. Mas, de novo, qualquer dúvida podem me perguntar novamente. E qual é a base genética do sistema ABO? A base genética é, então, polialelismo. Polialelismo, a gente não falou na aula ainda, né? Polialelismo é quando eu tenho mais do que 2 alelos, 3 ou mais alelos para um gene só, né? Então, lembrando que cada indivíduo só pode ter 2 alelos, porque cada indivíduo é diploide, então tem dois cromossomos homólogos, apenas duas opções de alelos, porém, eu posso ter mais do que 2 alelos numa população inteira. Então, nesse caso, eu tenho o isão A, que vai me produzir antígenos A, o isão B, que vai produzir antígenos B, e o isinho, que não vai produzir antígenos, tá bom? Então, como que funciona a dominância? Eu tenho o isão A e isão B dominando, né, de forma completa sobre o isinho, tá? Então, o isinho é recessivo e o isão ali, os dois isões são dominantes sobre o isinho. Entretanto, eu vou ter uma codominância, aquilo que a gente comentou anteriormente, entre o isão A e o isão B. Então, se tiver o isão A e o isão B juntos, eles vão codominar. Não vai ser um em detrimento do outro, mas sim eles vão estar em conjuntos, tá? E isso vai permitir com que eu tenha o sangue do tipo AB, porque o sangue do tipo AB vai ter o genótipo isão A, isão B. O fenótipo A, ele vai ter ou homozigose isão A, ou heterozigose isão A, isinho.
O sangue do tipo B vai ter homozigose isão A, isão B, ou heterozigose isão B, izinho. E o sangue do tipo O vai ter izinho, izinho, né? Ele vai ser homozigoto recessivo. E ele não vai produzir nenhum antígeno, tá bom? Seguimos. E o sistema RH, como que funciona? O RH é mais tranquilo, tá, pessoal? Ele é dominância completa. O Rzão produz o fator RH. O RH, na verdade, é um fator que também é uma proteína lá da membrana plasmática da hemácia, tá bom? Dos glóbulos vermelhos do sangue, que tem a função de carregar os gases, né? Principalmente o gás oxigênio ali na hemoglobina, tá bom? Rzão, produção do fator RH, Rzinho, ausência do fator RH. E o Rzão vai dominar sobre o Rzinho de forma completa. Então, se eu tenho um fenótipo positivo para o sistema RH, eu vou ter essas proteínas na minha membrana e eu vou ter Rzão, 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 Rzinho. Tá? Um dos dois. E se eu tiver negativo, obrigatoriamente eu vou ser Rzinho, Rzinho. Eu vou ser recessivo, tá bom? Com os dois alelos recessivos, tá? Nesse caso, transfusão de sangue, né? Lembrando que o fator RH, ele geralmente precisa de uma sensibilização anterior, tá? Para gerar uma reação imunológica. Mas aqui eu posso fazer, né, meus testes de tipagem sanguínea, né, com anticorpos anti-A, anti-B e anti-RH. Esse anti-D seria anti-RH, tá bom? Que é um controle também para ver se tá dando certo meus testes, né? Se eu tenho algum tipo de impureza ou um outro fator que não está ligado aos anticorpos está fazendo uma aglutinação incorreta, né? Então esse teste ele é invalidado. Mas eu tenho, então, por exemplo, se eu tenho um O positivo, ele não vai aglutinar no anti-A nem no anti-B, e ele vai aglutinar o meu anti-RH, porque quando eu tenho o RH positivo, ele aglutina com anticorpo anti-RH. E se é negativo, ele não aglutina, tá bom? Daí eu faço depois essa junção, né, do ABO com o RH. E como é que é a doação? O positivo só pode doar para positivo e recebe do positivo e negativo. E o negativo, ele só pode receber do negativo, mas doa para qualquer, né, um deles, no caso, positivo ou negativo. Aqui é uma tabela também, de novo, eu acho que vale mais a pena vocês entenderem a lógica por trás da transfusão sanguínea do que, de fato, decorar essa tabela grande, tá bom? Mas é uma tabela também que mostra mais ou menos alguns padrões de doação, tá bom? Então, um detalhe aqui, de novo, para os doadores e receptores universais, o AB positivo ele recebe de todo mundo e doa só para ele mesmo, enquanto o O negativo ele recebe só dele mesmo, e ele doa para todo mundo. Olha aqui, ele doando para todo mundo, tá bom? E ele recebe só dele mesmo. Percebam aqui, ó. Ele recebe só dele mesmo, tá? E os outros, claro, são intermediários. Daí a gente tem que fazer aquela lógica do tem um anticorpo anti-A. Então, se é anti-A, ele vai aglutinar com o tipo A e fazendo esse tipo de lógica, tá? Qualquer dúvida, por favor, não hesitem em perguntar, tá bom? Tô vendo que o bate-papo tá mais tranquilo hoje, assim, mas espero que vocês estejam acompanhando bem a aula, tá? Agora vamos relembrar um pouco sobre padrões de herança autossômica. Percebam que a gente está indo nas nossas aulas, tá bom? Mas agora já está chegando no final. Tem 4 slides mais agora só para conversar com vocês, tá? Então vamos falar sobre padrões de herança autossômica, tá? Padrões de herança autossômica. O que são autossomos? São aqueles... Eu tenho 46 cromossomos, sendo que eu tenho 23 pares, né? Então eu tenho duplas, né? Então eu tenho duplas tenho 23 pares de cromossomos, porém 22 pares desses 23 são autossomos, ou seja, não são sexuais, tá bom? E eu posso ter um padrão de herança autossômica dominante ou um padrão de herança autossômica recessiva. O que isso vai significar para mim? Se ele for um padrão de herança autossômica dominante, aquele alelo defeituoso, aquele alelo para aquela característica ou para aquela doença vai ser dominante, né? Vai dominar sobre o outro, que é normal ou selvagem. Enquanto quanto uma herança autossômica recessiva, aquele alelo ele vai ser recessivo em relação ao alelo normal, tá? Agora tá. Como é que eu sei se é uma herança autossômica dominante ou uma herança autossômica recessiva, tá? Lembrando que para resolver questões de padrões de herança, eu vou usar aquilo que a gente falou no início da aula, né? Aqueles quadros de Punney e tudo. Por isso que eu fiz aquela introdução
Aqui, nada mais é que uma primeira lei de Mendel também, porque eu estou tratando de uma característica, né? Então, todas aquelas probabilidades que eu comentei no início da aula é importante para agora. Até porque eu consigo saber qual é o fenótipo dos meus indivíduos através desse heredograma, né? Os afetados, eles são pintados, e os não afetados, eles são vazados, tá? Então eu consigo saber. Então esse indivíduo, por exemplo, eu já sei que algum alelo aí dominante ele tem, né? Daí agora só tem que saber se ele é homozigoto dominante ou ele é heterozigoto, tá? Então, quais são as características para eu identificar um heredograma de autossômico dominante, tá? Pais saudáveis sempre têm filhos saudáveis, porque eu não vou ter alelo dominante para passar aí, então sempre pais saudáveis, nesse caso, vou ter sempre filhos saudáveis. Não vai pular gerações numa herança dominante. Afetado sempre tem algum dos pais afetados, então esse afetado eu volto, opa, tem uma mãe afetada. Eu volto lá, essa mulher afetada, ah não, tem uma mãe afetada. Então eu consigo voltar e ver que sim, se tem um indivíduo afetado, ele tem um dos pelo menos vai ser afetado, tá? 2 afetados heterozigotos podem ter um filho saudável. Então, se eu tenho 2 azinho, azão, azinho, azão, azinho, eu posso ter a sorte de receber o azinho, azinho. Então, eu vou ter um indivíduo azinho, azinho. Apesar dos dois serem pintados, eu vou ter um indivíduo não pintado, porque ele vai ser azinho, azinho. Então, é possível disso acontecer. E homens e mulheres são afetados da mesma forma, né? Na mesma proporção. Mas não caio nessa, né? Percebam que aqui eu tenho 4 mulheres afetadas para um homem. Tipo, isso é questão de probabilidade. Não significa que não é autossômico, tá bom? Pode acontecer, né? Nesse outro aqui eu tenho 2 homens afetados para 2 mulheres, né? Então pode acontecer. Não é porque só tem mulher afetada que com certeza não é autossômico, né? Questão de probabilidade, né? Aconteceu nesse caso aqui, tá? Mas na teoria, tá? Quando eu for pegar lá no papel, a proporção é homens e mulheres são da mesma forma afetados. Herança autossômica recessiva, eu tenho a presença de portadores heterozigotos, então vamos dizer que esse meu indivíduo, um desses indivíduos pelo menos é azão azinho, esse azinho ele está carregando, né? Só que como ele tem um azão, ele não vai ter a doença, né? Porque a expressão vai ser através do alelo dominante aqui, é autossômico recessivo. Então, eu vou ter aportadores heterozigotos. É possível que não se expresse em todas as gerações, pode pular gerações na autossômica recessiva. Todos os filhos de 2 pais afetados são afetados, porque nesse caso eu tenho azinho, azinho com azinho, azinho, então só tenho azinhos para passar, então com certeza esse indivíduo vai ser afetado. 2 pais saudáveis, então esse caso, pessoal, aqui ó, isso aqui eu vou marcar com estrelinha, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui é estrelinha para isso, tá? 2 saudáveis heterozigotos podem ter filho afetado. Esses são 2 casos nesse heredograma. Isso é uma forma muito boa de identificar um padrão de herança autossômica recessiva. Eu tenho 2 pais não afetados tendo filhos afetados. E como isso aconteceu, esses pais são heterozigotos. Ó, azão, azinho, azão, azinho. Tá? Os 2, por quê? Porque eu tenho que receber o azinho, né, de cada um dos pais, tá? Lembrando que, né, cada um dos pais vai contribuir com 50% do genótipo do indivíduo, né? Ou seja, a cada 2 alelos, um alelo, né? Então, eu tenho 2 alelos, vai passar um alelo para o indivíduo, outro para o outro, enfim. Outro alelo para o mesmo indivíduo, no caso, né? Então, esse indivíduo aqui, eu tenho certeza que ele é azinho, azinho, porque se trata de uma herança autossômica excessiva. Esse caso é estrelinha para ele, pessoal. Isso é importante lembrar, ó. 2 pais não afetados tendo um filho afetado, tá bom? Padrões de herança sexual, só relembrando, né, que as mulheres têm cromossomos X e homens têm apenas um cromossomo X, ou seja, mulheres podem, a gente pode falar de homozigoto ou heterozigoto para mulher em relação a heranças ligadas ao cromossomo X, porque eu tenho 2, né, então eu posso ter, um pode ser um alelo e o outro, mas o homem só tem um alelo X, só um cromossomo X, porque o outro cromossomo do homem é o cromossomo Y. Então, heranças ligadas ao cromossomo X não faz sentido falar homozigoto e heterozigoto para homens, tá? Porque a característica que ele tem é a que ele só tem esse mesmo, então ele não tem como ter algo, enfim, dizendo o contrário, tá bom? Então, uma herança ligada ao X dominante, ela é transmitida pelo cromossomo X,
em que a presença de um X com alelo dominante já define a expressão da característica no indivíduo do sexo feminino, tá? E no masculino também, tá bom? Então, se eu tiver o X-azão, X-azinho, tá? Essa mulher vai ser afetada. Então, aqui eu tenho uma mulher afetada, tá bom? Ela... Daí depois eu tenho que ver, né? Então, por exemplo, aqui ela teve uma filha não afetada, então provavelmente ela passou... Provavelmente não, com certeza. Ela passou o Xazinho para a filha, porque o pai ele não é afetado, então eu tenho certeza que ele é Xazinho Y, né? O pai é muito fácil no homem saber o fenótipo através do... o genótipo através do fenótipo, né? Porque eu só tenho aquela opção, então o que ele for, ele é, né? Não tem esses intermeios aí que pode acontecer heterozigoto, homozigoto, né? Então, com certeza, essa mulher aqui vai ser Xazinho, né? Ela não é afetada. Mulheres são mais afetadas do que homens nesse caso, porque a mulher tem duas chances aqui. Ela tem 2 cromossomos Y. Em contrapartida, o homem só tem um. Nossa, agora confundi tudo. Perdão, pessoal, é o horário. Já passou todo o dia, a gente já tá com a cabeça, né? Perdão, mas a mulher tem 2 cromossomos X, né? Enquanto o homem só tem um cromossomo X. Então a mulher tem mais chance, né? Como tem 2, né? Então, se qualquer um desses 2 forem, vai ser, né? Então, ela tem tem 2 cromossomos X, então ela é mais afetada que o homem. E, em contrapartida, heranças ligadas ao cromossomo X recessiva, ela vai ser transmitida pelo cromossomo X, em que a presença dos alelos em 2 cromossomos X vai definir a característica nas mulheres, ou apenas em um cromossomo X vai ser definido nos homens, né? Então, se ela é recessiva, se a mulher for azão-azinho, a mulher não vai ter a característica, tá? No seu fenótipo. Mas ela vai ser portadora. Voltamos às portadoras, tá bom? Então, temos indivíduos portadores, heterozigotos nesse caso, tá? Então, pode muito bem, né? Um homem, nesse caso aqui, tendo uma mãe não afetada, mas essa mãe é portadora, porque ela é Xazão, Xazinho. Como ela tem esse Xazão, ela não é afetada, mas esse Xazinho vai fazer com que ela fique afetada, então esse indivíduo vai ser Xazinho Y, tá? Então, como só tem esse Xazinho que vai definir. Portanto, homens são mais afetados que mulheres, uma herança ligada ao X recessiva. Exemplos, pessoal, importantes de herança ligada ao X recessiva que pode aparecer na prova para vocês e vocês já vão lembrar que são heranças ligadas ao X recessiva. Hemofilia, que é aquela doença que eu não tenho a produção de fator de coagulação sanguínea, então vai dificultar a minha coagulação, tá? Vou ter mais hemorragias, mais sangramentos, tá? Hemofilia. E daltonismo, tá? O daltonismo também é uma característica. Existem tipos de daltonismo, mas os tipos de daltonismo mais comuns estão localizados no cromossomo X, tá bom? Então, daltonismo e hemofilia são 2 exemplos importantes, tá bom? De herança ligada ao X recessivo, tá bom? Seguindo, tá? Herança ligada ao Y, também posso chamar de holândrica, essa é tranquila. Essa eu vou lembrar que ela é transmitida pelo cromossomo Y, tá bom? Ela é definida pelo cromossomo Y e vai afetar apenas homens. Então, assim, ó, se eu vir que uma mulher está sendo afetada, eu sei que não pode ser uma herança ligada ao cromossomo Y. Por quê? Porque a mulher não tem cromossomo Y, então ela não tem como ter uma doença ligada ao cromossomo Y. Apesar de que doenças ligadas ao cromossomo Y, doenças holândricas, elas são menos comuns, tá? De aparecer em prova e tal, mas vai que apareça, né? Então, é importante a gente comentar isso. Apenas homens vão ser afetados e o filho vai ser sempre afetado da forma, enfim, que o pai foi afetado. Então, esse pai é afetado, ele passa para todos os seus filhos homens, tá bom? Esse pai afetado vai passar para todos os seus filhos homens. Filhas mulheres não são afetadas. Chegando ao final, agora vamos terminar essa aula, né? Nossa, já passei bastante do tempo, mas vamos terminar essa aula com alguns últimos conceitos para a gente lembrar, para encerrar essa aula com chave de ouro, tá bom? Então, relembrando, tá? São exemplos que caem um pouco menos no Enem, por isso que eu estou falando só como encerramento, mas vamos lembrar alguns conceitos. O que é interação gênica? Interação gênica é quando 2 ou mais genes, cada um com seus alelos, tá? Interagem para produzir o mesmo caráter. Isso é uma interação gênica, quando 2 genes interagem. Tá? Epistasia, quando um gene ele vai interagir, é uma forma de interação gênica, mas esse gene vai inibir a manifestação de outro gene, tendo uma rota metabólica única.
e diferencia alguém no ali uma notificação, isso vai ficar gravado. Não sei, enfim, se essa pessoa está na aula agora, mas vai ficar gravada a aula, depois eu respondo ali no WhatsApp. Que vai diferenciar da herança complementar, que são rotas metabólicas diferentes. A herança complementar, vocês lembram daquele exemplo da galinha, né? Da crista da galinha, né? Então, eu vou ter uma interação gênica não epistática, ou seja, eu não vou ter genes inibindo outros, eles só vão se complementar, tá? Um vai complementar o outro, tá? Eu vi, Natália, que fez uma pergunta ali sobre, pensando nessa hemofilia, mas eu não sei se tu chegou a completar, então se quiser comentar, tranquilo, tá bom? Tá, depois, genes ligados. O que são genes ligados? São genes que estão no mesmo cromossomo, tá? Então, eles não apresentam segregação independente e provavelmente, então, não vai ter por esse motivo, não vai ter uma proporção de gametas como eu tenho na minha segunda lei de Mendel, porque na minha segunda lei de Mendel eles estão em cromossomos separados. Então, genes ligados são genes que estão em um mesmo cromossomo. Só que como eu resolvo isso? Através da permutação, né? Que acontece lá na meiose 1, né? Na prófase da meiose 1, ocorre a minha permutação. Então, eu vou quebrar as minhas cromátides homólogas lá, né? Dos cromossomos homólogos, nos pontos, eles vão, enfim, trocar pares, né? Vão trocar partes das suas cromátides. Então, eu posso ter isso vai me permitir com que eu mude a minha proporção de gametas, né? Nesse caso de genes ligados, tá bom? Infelizmente, nosso tempo é super corrido, então não dá para falar tanto sobre isso, mas pelo menos vocês sabem esse conceito, tá? E que é herança quantitativa? Herança quantitativa é uma herança poligênica, ou seja, eu tenho vários genes definindo essa característica, tá bom? E é uma característica, então, que são para características também que eu posso quantificar, diferente de qualitativo. Qualitativo eu posso perguntar qual, né? Então, qual é a cor do cabelo? Isso é uma característica qualitativa. Agora, características quantitativas, por exemplo, a altura é uma característica quantitativa, né? Eu posso ter várias variações, várias quantidades, né, entre cada uma. Eu não tenho só alto ou baixo, eu tenho um leque imenso de variação, né? Então, ela é definida de forma poligênica, né? A cor da pele também, eu não tenho só pele clara e escura, eu tenho uma variação imensa de cores, tonalidades de pele, né? Então, essas características, né, são definidas de forma quantitativa, tá? E cada um desses genes, tá, eles vão ter um efeito acumulativo, tá, que vão definir, então, né, uma parcela, cada um vai ter uma parcela de formação da característica. Então, vamos dizer que eu tenho os genes, né, A e B definindo, né? Então, se eu tiver azão, azão, bezão, bezão, uma pele muito escura. Se eu tenho azão, azinho, bezinho, bezinho, eu tenho uma pele bem mais clara. Então, quanto mais desses genes efetivos, que se chamam, né, esses genes efetivos, mais eu vou ter de uma característica ou outra, dependendo do que eles significam, né? E vão ter um efeito cumulativo, né? Então, se eu tiver azão, azão, bezão, bezinho, eu vou ter uma pele mais escura do que se eu tiver azão, azinho, bezinho, bezinho, por exemplo. Então, eles têm esse efeito cumulativo, tá bom? E agora, só para terminar, agora mesmo prometo que já está terminando, tá? São os últimos 2 slides de alguns conceitos de biotecnologia. Essa é uma área bem importante, pessoal, que o Enem também pode perguntar, e eu não queria deixar, apesar do nosso tempo ser muito corrido, eu não queria deixar de fora dessa aula, porque é bem importante. Daqui a pouco pode cair algum desses conceitos, é importante que vocês saibam o que eles significam, tá bom? Então, o que é biotecnologia? Biotecnologia é o conjunto de técnicas que permitem a seleção e modificação de organismos, tá bom? Existe um curso chamado biotecnologia, tá? Tem até 2 amigas que fazem esse curso, e é bem interessante o que elas fazem. Elas conseguem, então, ela permite, né? É um conjunto de técnicas, então, que vai permitir esse tipo de como é que fala? De alteração, né, do indivíduo, tá bom? Organismos geneticamente modificados. O que isso significa, tá? Organismos geneticamente modificados é quando eu tenho a inserção de segmentos de DNA, tá? Eu mudo
o genótipo desse indivíduo. Então, o organismo geneticamente modificado é exatamente o que o nome já diz. Esse é um indivíduo que teve o seu código genético alterado por alguma técnica de biotecnologia. Porém, pessoal, quando eu falo de transgênico, né, significa que eu tenho um segmento de DNA de um organismo sendo colocado, inserido em outro, tá bom? Então, um exemplo muito interessante, né, que esse é clássico também em organismos animais transgênicos, eu pego, por exemplo, um gene da bioluminescência de uma água-viva, por exemplo, eu coloco num ratinho, e esse ratinho vai começar a produzir, né, esse tipo de composto fluorescente, tá bom? Então, é um DNA recombinante, tá? Ele é conhecido, então, como transgênico, porque eu estou inserindo o segmento de um DNA de um organismo em um outro que não era antes, né? Então, esse é o conceito de transgênico, tá bom? Enquanto organismo geneticamente modificado é quando eu altero, né, o segmento de DNA, pode ser transgênico, né? O transgênico é um tipo de organismo geneticamente modificado. Clonagem é quando eu produzo várias cópias idênticas de um trecho de DNA, tá? Então, geralmente, né, através da reprodução de bactérias, isso acontece muito em vivo, eu posso fazer clonagem de bactérias, tá? Isso é muito comum de acontecer, mas um exemplo de clonagem de organismos multicelulares, né, é o exemplo da ovelha Dolly, vocês já devem ter ouvido falar, se fala bastante no ensino médio sobre isso, na graduação também se fala bastante sobre isso, sobre a ovelha Dolly, que é uma técnica que foi desenvolvida há algum tempo, se eu não me engano, ele foi por volta dos anos 2000, tá? Que clonaram, então fizeram exatamente, né, o mesmo indivíduo, né, com o mesmo código genético, tá? Cresceram um novo indivíduo com o mesmo código genético do que o anterior. Então é literalmente um clone de um indivíduo, um organismo multicelular, tá? A partir, então, isso acontece a partir de uma célula somática, tá bom? Isso é relevante comentar também. Então aqui, até a técnica que eles usaram, né? Então, eles pegam o óvulo, né, não fertilizado, eles tiram esse núcleo desse óvulo, tá? Esse núcleo, o óvulo, ele é haploide, né? Vocês devem lembrar disso. E através de descargas elétricas eu transporto, então, insiro um núcleo de uma célula adulta, uma célula somática daquele indivíduo que eu quero clonar. Eu coloco o núcleo da célula adulta diploide dentro do meu óvulo sem o núcleo. E daí eu tenho, então, uma célula que vai, né, se desenvolver de forma pluripotente para a formação de um embrião e depois de um clone, né, desse indivíduo que eu clonei, que eu peguei esse núcleo da célula somática. Então, assim funciona a clonagem de indivíduos multicelulares, tá? Genoma, tá? Genoma é a sequência completa de DNA de um organismo. Esse é bem tranquilo de lembrar. Genoma, se eu pegar todas as letrinhas A, G, T, A, C, G, T, G, todas as letras, assim, ó, bilhões e bilhões de letras, eu vou ter o meu genoma, tá? Literalmente, é o conjunto de todos os genes muito usado no estudo da bioinformática. Então, a bioinformática justamente gosta de fazer esse sequenciamento genético, tá bom? E ela vai, então, depois estudar quais conjuntos de nucleotídeos vai ser com gene, né? Então, é dessa forma que a gente sabe onde os genes estão localizados, tá? E o genoma nada mais é que a sequência completa de todos os nucleotídeos no organismo. E, por fim, agora, esse é o último slide, tá? Outros conceitos, né? DNA fingerprint, né? Que ele é usado na identificação de pessoas em análises forenses ou testes de paternidade, tá? Consiste num padrão único de código de barras de um indivíduo. Então, sendo bem de uma forma um pouco superficial aqui, mas eu faço, então, a quebra, eu tenho o DNA do meu indivíduo, tá? Eu faço a quebra desse DNA desse indivíduo em vários pedacinhos, tá? Só que cada indivíduo, como nós temos código genético, a maioria do nosso código genético é igual, mas a gente tem partes diferentes, tá? Então eu tenho satélites, tem vários conceitos nesse estilo, tá? E são pedaços que podem ter tamanhos diferentes, tá? Em quantidades diferentes. Cada indivíduo tem o seu próprio fingerprint. Fingerprint é a biometria, né? Digital, né? Digital, exatamente. Né? Digital, do dedo, né? Então, nesse caso, né, é uma biometria, só que em vez de ser com o dedo digital, é através do DNA, né? Então eu tenho um código, literalmente, um código de barras. Eu coloco
Isso aqui é um papel, né, de eletroforese, né, mas eu posso colocar num gel. Esse gel eu vou colocar cargas nele, tá, de um lado e de outro. As proteínas, no caso as proteínas ou o DNA, né, no que tu está fazendo nesse caso do DNA, eu vou ela vai se transportar através do gel, tá? Só que esse gel ele tem poros, tá? E quanto maior a proteína, menos ou a proteína, perdão, é que eu tô pensando no Western blotting. O Western blotting é com proteína, mas nesse caso, tá? O blotting é com DNA. Então, quanto maior a sequência do DNA, quanto maior esse segmento, tá? Que é exclusivo de cada pessoa, menos ele vai passar, tá? Então ele vai indo até que ele vai parar num determinado ponto. E aqui ele vai fazer uma marca, né? Vai se aglutinar vários aqui, tá? E assim eu vou fazendo então quanto menor, mais vai passar, né? Menor esse segmento, mais fácil. E eu literalmente, dessa forma, eu vou formar um código de barras. E esse código de barras eu vou poder analisar, tá bom? O que eu tô procurando, tá bom? Então, eu tenho aqui o meu código genético, né, o meu código de barras da vítima, aqui nesse caso de uma análise forense, o código, meu código de barras da amostra do crime, então eu colhi lá no local do crime uma amostra de DNA, e eu tenho 3 suspeitos, eu olho para esse código de barras e eu posso pensar, pô, qual é o meu suspeito? Então eu vou literalmente ver qual o código de barras está de acordo com a amostra que eu tenho. Então, nesse caso, né, isso já foi questão de Enem, por isso que eu estou falando, né? Vocês podem ver que esse suspeito 1 está muito suspeito nesse caso, né? Então, por esta amostra, eu posso dizer, então, que esse suspeito número 1 teve o seu código genético encontrado no local do crime, tá? O que isso significa, daí depois tem que ver, né? Se esse indivíduo teve contato com a vítima, se esse suspeito, enfim, cometeu o crime, né? Mas o que eu posso confirmar aqui é que realmente ele esteve no local do crime, tá? Ele tem esse tipo de amostra positivo, tá bom? Finalizando, PCR. PCR é uma sigla que significa reação em cadeia da polimerase, tá? PCR em inglês, né? Polymerase Chain Reaction, tá? Então, reação em cadeia da polimerase, ela é usada para amplificar uma única ou poucas cópias de um pedaço de DNA. Então, vamos pensar, pessoal. Para eu fazer uma análise de DNA, eu preciso, assim, tipo, pensa, a gente tem muito DNA no nosso organismo inteiro, né? Mas uma célula, ela tem DNA, só que é pouco DNA, eu não consigo enxergar o DNA daquela célula, né? Então, para eu conseguir fazer uma análise, eu preciso ter muito DNA, muito, muito, muito DNA. Então, eu preciso fazer uma amplificação. E essa amplificação é feita através de PCR, através de uma reação em cadeia da polimerase. Então, eu coloco ali primers, eu coloco DNA, eu coloco DNAs polimerases, perdão, né? Eu coloco DNA polimerases que vão, então, causar essa amplificação, vão aumentar de forma exponencial a quantidade de DNA que eu tenho nessa amostra, e isso vai ser importante, que agora eu tenho meu DNA amplificado com muitas e muitas e muitas cópias de forma exponencial naquele meu tubo, né? E vai ser usado, então, para o diagnóstico de doenças, pode ser usado para o sequenciamento genético ou até para análises forenses, tá bom? Terminando agora, células-tronco. O que são células-tronco? São aquelas células que têm uma capacidade de autorrenovação e diferenciação em diversas categorias de células, tá? Com grande potencial terapêutico. Então, o que isso significa? As células, né, mais primordiais lá do embrião, né, células que geralmente geram os outros tipos de células, né, são as células-tronco, tá? Então, tem muito em embriões, e, enfim, quanto mais novo o indivíduo, né, mais pluripotentes é aquela célula, mais ela pode se diferenciar. Lembrando que o zigoto, né, é uma célula chave, porque o zigoto vai se diferenciar em todas as células que aquele organismo tem, né? Tem que ser uma célula que tem capacidade de se diferenciar, tá? Então, quanto menos diferenciada é a célula, né, mais capacidade de autorrenovação e diferenciação ela é, né? Então, as células-tronco é justamente isso. Então, vamos dizer assim, eu tenho uma célula muscular, tá? A célula muscular é uma célula extremamente diferenciada. Ela tem uma diferença clara entre as outras células, tá? Mas eu posso ter uma célula-tronco, que é uma célula pouco diferenciada, que eu posso tentar fazer com que essa célula-tronco se transforme em uma célula muscular, tá? Que ela se torne uma célula muscular.
Então, por isso que a célula-tronco é chave nessa questão com potencial terapêutico, né, no tratamento de doenças. Porque a célula-tronco eu posso criar tecidos através dela. Por isso que é tão interessante e relevante no estudo da genética. E, por fim, terapia gênica, tá? Terapia gênica é uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento. Eu não tenho muita experiência com isso, então até não consegui explicar para vocês com tanta propriedade. Mas, basicamente, terapia gênica envolve a substituição de um alelo que causa uma doença por um alelo normal no indivíduo. Então, eu vou lá e eu faço esse tipo de terapia em indivíduos que têm um alelo, né, conhecido que tem uma certa doença. Eu tento, né, tirar esse alelo e mudar esse alelo, né, através de terapia gênica. É uma coisa legal de se pesquisar mais depois, tá bom? E também talvez seja possível que apareça no Enem. Que aula enorme, por favor, me desculpem, pessoal. Mas é isso, pessoal. Essa é a revisãozinha minúscula da nossa revisão pré-ENEM, tá bom? Muito obrigado por todos que ficaram até agora. Ainda tem bastante gente na sala, então muito obrigado pela presença de todos. Espero que eu tenha conseguido trazer, né, um pouquinho dos conceitos mais importantes que podem cair nessa prova do Enem para né, vocês atingirem os objetivos de vocês. Confiem muito na capacidade de vocês. Como eu já tinha dito na outra aula, vocês estão aqui quase 11 da noite por um motivo, né? Então eu acredito muito em vocês, acredito em vocês. E é isso que eu quero levar agora, né? Quem vai gabaritar todas as questões de Enem, de genética não é nem você, né? Então fica essa imagenzinha no final, tá bom? Uma boa noite a todos. Natália, eu vou ver ali o que tu me comentou também, né? Sobre os Romanov. Isso aí, né? Tinha hemofilia. No Reino Unido eles eram parentes. Isso, exatamente. Esse é o exemplo, né, bem clássico de hemofilia, né? Então, a rainha Vitória ela era portadora para hemofilia e ela, né, então causou essa herança, né, essa passagem desse alelo, né, para os outros indivíduos da árvore genealógica da realeza, né, da Europa, no caso. Né? Então, esse é um exemplo bem, bem bom, Natália, obrigado pela tua contribuição sobre os czares da Rússia. Né? E não teria interrompido, pode falar, não tem problema nenhum. Tá bom? E é isso aí. Não sei se tem mais alguma pergunta, vou dar uma lida aqui. Boa noite, valeu, gente. Então tá, muito obrigado, pessoal, e uma boa noite. Desejo para vocês uma boa prova do Enem. Vai dar tudo certo, tá bom? Qualquer dúvida, eu ainda estou à disposição. Se quiserem fazer pergunta amanhã, pergunta 5 minutos antes da prova, não tem problema. Eu prometo que eu tento responder o mais rápido possível, tá bom? Valeu e uma boa